Alô? Oi, gente, boa tarde. Doutor Everton, que privilégio. Ritinha, Gal, Alba. Boa tarde, gente. Olha eu aqui de novo, quinta-feira, né? Aguardando aqui meu convidado, doutor Alberto, José Carlos também. Obrigado aí pela pela participação, por passar aqui, né, pelo nosso bate-papo, né? A gente toda semana tá fazendo esse bate-papo. Deixa eu tirar o óculos para não ficar aí ruim vendo. Fazendo esse bate-papo, né, nesse processo que a gente vive, a gente tem que estabelecer alguma maneira, algum jeito aí, né, se reinventar pra gente bater um papo, né, discutir algumas pautas que é importante para nossa cidade, para a vida das pessoas, dos trabalhadores, o qual a gente tem uma relação muito próxima pelo fato de trabalhar nesse universo de defesa dos direitos dos trabalhadores. Boa noite, minha querida. Boa noite, Silvana. Silva. Pati Campos. Ô, Patrícia, ó, quem vai vir hoje? Ó, você é letrada, viu, também, viu? Você não vai querer saber nada. Você já trabalha com eles dois lá. Obrigado, gente, obrigado. Só tô esperando o nosso doutor Alberto, pra gente bater um papo. Tem um monte de pergunta aqui pra ele que muita coisa, assim, teve alteração, né? E ele tem que estar antenado nessas questões aqui que a gente vai perguntar a ele. Ferreira, Pati Campos. Só falta o Ah, chegou agora. Gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação. Bem-vindo, doutor Alberto. Olá, doutor Alberto. Olá, Vilma, boa tarde, como é que vai você? Boa, Vou bem, graças a Deus. Vou bem. Que bom, muito obrigada pelo convite, viu, por ter aceito para a gente bater esse papo aqui, nesse momento de pandemia, né, onde todo mundo está reorganizando a rotina da vida, né? E aí a Verdade. gente está tentando buscar caminhos, né, para estabelecer, manter a questão do diálogo aberto, discutir algumas pautas importantes, né? Toda semana, da quinta-feira, a gente está fazendo esse trabalho e hoje o senhor é o nosso amigo, convidado para fazer esse bate-papo, fazer alguns esclarecimentos. A gente tem umas perguntinhas aqui para o senhor. Seja muito bem-vindo, muito Entendi. é. Mas Mas, doutor Roberto, se a gente tem estabelecer um horário que é 1 hora, e às vezes a gente se pega aqui conversando todas as vezes, passa o tempo tão rápido que eu nem percebo. na verdade, Mas aí a Vilma, gente tem. eu que agradeço o convite. Você está me iniciando aí nesse mundo moderno de lives. Eu sempre fui muito resistente a essas aparições assim públicas em redes sociais. Eu escolhi ficar fazendo as minhas reservas, sobretudo de aparições da minha imagem, em que pese eu participar de vários grupos de amigos, profissionais. As minhas participações são muito simplórias. Eu tenho evitado muito os confrontos. A vida moderna trouxe para a gente, nessa coisa dos WhatsApps da vida, Facebooks, um conflito entre pessoas muito maior do que o conflito social que a gente já vive. Então, para É verdade. evitar gastar energia nesses grupos, eu me reservo a ficar com participação bem tímida. Mas você aí está me desabrochando. Obrigada, obrigada. A gente convidou o senhor porque a gente sabe que o senhor é uma pessoa extremamente comprometida nessa questão do trabalhador, mesmo o senhor querendo ficar na reserva, a gente está provocando aqui, que eu acho que o senhor tem muita contribuição ainda para dar nesse processo. Mas a gente tem que buscar realmente os mecanismos da gente se resguardar, né? Até para o equilíbrio tá tranquilo, né? Porque se a gente também permitir, como o senhor mesmo, a gente sempre, quando a gente tem a oportunidade de conversar, a contaminação, às vezes a gente tem que ter uma parede, né, para nos proteger. E a gente tem que ter esse mecanismo, né, da gente mesmo, né, que a gente tem que buscar essas alternativas de abster desses conflitos aí que são
extremamente, hoje, né, que está se dando de um nível muito preocupante, né? Um nível muito preocupante, porque o diálogo fraterno, saudável, respeitoso, ele tá deixando espaço para outros debates mais desrespeitosos, mais permeados pelo ódio, mas a gente tem que avançar, superar isso aí. Tem um espaço para resistência, tem de tudo isso, e a gente tem que pegar, assim, resgatar as pessoas como o senhor, para a gente estar fortalecendo esse campo. Obrigado mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estão aí participando, mas eu queria que o senhor se apresentasse, né? Que o senhor é uma pessoa, um advogado trabalhista aqui em Itabuna, que faz parte de diversos sindicatos, aí defende diversas categorias, inclusive a categoria que eu faço parte, né? O sindicato que eu faço parte, embora esteja de licença por conta da questão política hoje, mas é onde também eu me desabrochei. E o senhor tem também uma participação nesse processo, desse desabrochamento, assim, digamos assim, da gente, né? Então, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua história, como o senhor entrou nesse processo de luta de direitos de trabalhador, da classe trabalhadora, para a gente... Vilma, essa história já fica um pouco longa. Eu vou tentar resumir minha trajetória humana enquanto pessoa até os dias atuais. Se eu fosse parafrasear uma amiga que eu tenho, Manuela Berbert, que fez algumas lives com mulheres de Itabuna, onde ela pergunta para as pessoas o que fez chegar até aqui. Então, talvez essa pergunta tenha um enquadramento, perpassa por essa história toda de nascimento aqui na cidade próxima de Camaquã, mas ainda muito novo. Minha mãe, uma grande desbravadora, lutadora, ela achava que esse tamanho, talvez, daqui da cidade, ou o tamanho da região, em que pese ela já labutar com a lavoura de cacau naquela oportunidade, era pequeno para ela. E ela escolheu sair da cidade e ir para outro lugar. Criar os filhos, talvez, em outro campo, em outra localidade. Foi quando a gente foi ainda pequeno para a Feira de Santana, eu e meu irmão, só tinha eu e Álvaro. Eu, talvez, com 3, 4 anos de idade, Álvaro um pouco mais velho, 2 anos do que eu. E ela foi para a Feira de Santana, como se conta hoje, aí de uma forma popular, com a mão na frente e outra atrás. Ela não levava nada, senão as nossas sacolas e uma coragem estúpida de vencer. E eu acho que carregamos muito esse sentimento dela de lutar, de desbravar, de se oportunizar para a vitória. Em Feira de Santana, eu já comecei minha vida laboral. Ela colocou um abatedouro de galinha para matar e servir as pessoas sem um freguês. Mas ela achava que conseguiria ocupar aquele espaço, talvez do comércio de frangos, numa localidade, um bairro popular lá de Feira de Santana, o conjunto habitacional Maria Quitéria. E a gente, eu e Álvaro, ainda muito novo, hoje seria crime. Obrigado a acordar pelas madrugadas para ajudá-la. Era que a gente tinha, ela tinha a ajuda nossa e de uma amiga dela que também ajudou nos primeiros momentos. Então, minha vida laboral, minha vida como empregado, ela começou muito cedo. Ela começou aí, eu devia ter em torno de 8 ou 10 anos de idade, quando eu era exigido a acordar a partir de 3, 4 horas da madrugada, e no domingo, por incrível que pareça, mais cedo ainda, porque era onde a gente tinha grande freguesia, as vendas eram muito maiores no dia de domingo, então do sábado para o domingo era o dia que a gente acordava ainda mais cedo, porque o movimento era muito maior. A cultura ainda do brasileiro é aquela de comer aquele macarrão com galinha nos dias de domingo. Então, por isso que aquecia nossas vendas no dia de domingo. Mas minha mãe sempre teve também uma grande sacada de que a gente precisava sempre estudar. Por mais que ela colocasse para trabalhar, exigia sempre que a gente estudasse. E ela também, dentro desse espírito dela desbravador, mas assim, com as sacadas pessoais, ela colocava, assim, escolhia os locais, os melhores colégios, no entendimento dela, aquela oportunidade, talvez os particulares já, onde a gente, com a dificuldade dela, teria que estudar. E assim a gente cresceu em Feira de Santana. Moramos 10 anos por lá nessa luta, e ela construiu lá a casinha dela, o patrimônio dela, e sobretudo uma grande amizade naquela localidade. E a gente também viveu uma grande infância, que pese o trabalho, mas aprendemos muito da labuta da vida já naquela oportunidade, naquela idade tão tenra.
Voltando para Itabuna, talvez eu com uns 15 anos de idade, estudei aqui por um ano e achava que deveria ter uma profissão. Quando surgiu a oportunidade de fazer o exame de seleção da EMARC, estudando ainda na FEI, Ação Fraternal, primeiro ano básico, eu fiz esse exame de seleção para a EMARC. E consegui ter êxito, aprovação na EMARC. Eu fui para a EMARC, e quer dizer, voltei para Itabuna, passei só um ano e voltei, saí de Itabuna de novo, fiquei 2 anos em Uruçuca estudando na EMARC. Imaginando que seria uma grande oportunidade da minha vida ser técnico agrícola, porque aquela oportunidade também, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC, ela já admitia os alunos egressos da EMARC, independente de concurso, para que lá ingressassem para fazer serviço de extensão com direito já a um bom salário e um Fusca, que era o carro da época que servia para lama e desbravava as estradas vicinais aí das fazendas de cacau. Então eu fiquei na EMARC. A EMARC foi um momento maravilhoso da minha vida, porque eu estava na adolescência, mas a solidariedade que eu vivi na EMARC, ela talvez só se compare na minha vida com o que eu estou vivendo agora. Com as pessoas, com a visão que eu estou tendo das pessoas, a alegria que eu estou tendo, com a visão que eu estou observando da mudança empreendida agora nas pessoas com a história da pandemia. Então, a solidariedade que eu tinha na EMARC era dos colegas, todos de 15, 16, 17 anos, 400 meninos morando, 200 calouros, 200 veteranos, vivendo a sua própria sorte. Então, se a gente não se cuidasse, como os professores maravilhosos que eram mais pais e mães nossos também lá, a gente fazia uma verdadeira e bela família. Então, foi um momento de grande amadurecimento pessoal, foi aquele período de 2 anos, um período curto, onde tinha aula pela manhã, aula pela tarde, aula teórica e aula prática, mas um momento de grande crescimento pessoal, que foi talvez uma linha divisória da minha vida até aquele momento, da minha vida do ponto de vista da construção da maturidade, a partir daquele momento onde a gente tinha que se virar. A EMARC tinha solidariedade, mas também era uma verdadeira selva. Você tinha que se virar. Saindo da EMARC, eu já não tinha mais serviço de extensão da CEPLAC. Você precisava fazer um concurso, ou já não tinha um serviço, continuava o serviço de extensão, mas não tinha mais o ingresso sem concurso. Fiz o concurso para ingressar na CEPLAC, não fui aprovado. Esqueci de ser técnico agrícola, porque tive umas 2 experiências com fazendas de parentes próximos, e aí comecei a enxergar que aquela coisa rural, das botas, da cobra, sapo, não era muito a minha cara, e eu precisava trilhar outras alternativas na vida. Mas continuei tentando. Fiz um curso aqui no Gama e consegui ingressar no curso primeiro de Economia, depois de Direito na UESC. Eu entrei na FESP e passei pelo aquele processo de estadualização e já saí na UESC, formado em 91, salvo engano, em 91, eu formei na UESC. Mas, Vilma, antes mesmo da formatura na UESC, durante o curso que eu estava fazendo, surgiu, eu precisava trabalhar, minha mãe contribuía, mas eu precisava ter dinheiro para pagar minhas contas, para dar minhas saídas e viver uma vida mais independente. É quando surgiu uma seleção no Banco Econômico. E essa seleção exigia que você estivesse fazendo o curso superior. Eu e um amigo meu, já falecido, grande amigo, Dixon, fizemos nós 2 a seleção. E eu fui aprovado e ele não foi. Então eu ingressei no Banco Econômico, no setor de operações de mercado, fazia CDB, RDB, Overnight, Open Market, naquela oportunidade, e fiquei por lá, trabalhando por 3, 4, 5 anos, quando perceberam, talvez, em mim, as representações profissionais que tinham aqui do segmento bancário, sindicatos bancários, talvez tenham percebido em mim uma capacidade de liderança. Foi quando eu tinha uns 5 anos de banco, eu fui convidado por Luiz Sena, naquela época, para integrar uma diretoria, ou pelo menos uma chapa, que se candidatava a ingressar da direção, se candidatar para concorrer à eleição dos sindicatos bancários de Itabuna e região. Fiquei meio assustado, porque aquelas coisas aconteciam, até hoje acontecem, de forma muito escamoteada. Não dava para apresentar essa pretensão, porque senão o empregador me despedia, como acontece até hoje. Os empregadores, eles não aceitam de forma nenhuma que você passe a ingressar um órgão coletivo de representação para representar seus
próprios colegas. Então eu aceitava aquelas reuniões escondidas de formatação da chapa, de construção, se era aquilo mesmo que eu queria, dar um tempo para você pensar, até que eu dei a minha resposta. Eu digo, dá para mim. Eu vou ingressar aí na tentativa de ocupar, sabendo que se a gente perdesse a eleição, demissão imediata. E eu perdi a minha carreira também, já de bancário, que já para mim era uma evolução. Mas a gente enfrentou esse desafio. Viu? Eu queria te dizer ó, que o empolgado iniciante tem caneca também, viu? Eu comecei a assistir muitas lives aí. E eu vi que todo liveiro tem canequinha. Então eu providenciei a minha, né? Não vou ficar sem caneca. Pois é, Vilma. Como o banco, na minha concepção, não conseguiu descobrir antecipadamente que eu seria candidato, não teve jeito. Teve que me aceitar ser, por sorte, ou também por grande competência do grupo que integrava a chapa, sobretudo capitaneada por Luiz Sena. Não tivemos chapa concorrente. Foi chapa única naquela oportunidade. E aí, só tivemos a aprovação maciça da categoria, por força da previsão estatutária, que estabelece um percentual para validar a eleição. E tomamos posse já, agora, numa nova vida, como dirigente sindical dos sindicatos bancários de Itabuna e região, por onde estou lá até hoje, alternando e dividindo as minhas tarefas de dirigente sindical, hoje com as tarefas também de assessoria jurídica de alguns sindicatos. Pois bem, Vilma, mas compreendendo já dentro dessa lógica que você talvez vai discorrer, ou a gente vai conversar alguma coisa no decorrer aí do nosso bate-papo, essa aceitação que não existe até hoje dos segmentos patronais, que eu acho isso uma burrice. Eu acho que o instrumento de representação profissional ajuda ao desenvolvimento dos empregados, ajuda a convivência com os empregados, ajuda o patrão a dialogar melhor com os empregados, mas existe um ranço no Brasil muito forte da não aceitação da condição sua de dirigente sindical. E eu também já passei a ser mais ousado do que o que era. Passei a questionar mais dentro do banco os direitos. Para me tornar mais legitimado do que um processo eleitoral, eu tinha, como você faz com brilhantismo, representar bem quem me elegeu, quem votou em mim. E aí eu fui, assim, desenvolvendo minhas atividades sindicais com, claro, o bico de gerentes, com não aceitação de gerentes, até que um belo dia nós fizemos uma grande manifestação na porta do banco, manifestação política da entidade sindical e questionando a posição de Ângelo Calmon de Sá, à época, presidente do banco, a respeito de como ele conduzia a relação com os empregados. E no fim dessa manifestação, que foi uma manifestação muito volumosa, muito densa naquela oportunidade, que se tinha muita manifestação de massa, quando eu e a companheira Mauri, eu do sindicato, a Mauri da federação, isso a gente fez fora do horário de serviço, compreenda. Mas quando a gente ingressou ao banco, já no horário de serviço habitual, sem atraso, para registrar o nosso ponto, cartão de ponto, aquela história antiga dos boiadeiros, bateu já o seu ponto? Porque tem que bater o ponto para começar a trabalhar. Hoje mudou, né? Tem as formas digitais de ingresso, de registro de ingresso. Eu sou do tempo que batia ponto. O ponto não estava por lá. Indo à mesa do gerente administrativo, saber por que o nosso ponto não estava lá, eles disseram, vocês estão suspensos a partir de agora. E aí, Vilma, a gente passou um tempo razoável respondendo o inquérito para apuração de falta grave de dirigente sindical na Justiça do Trabalho aqui, terceira vara, a doutora Graça era titular nessa oportunidade. Mas, assim, os resultados decorrentes desse sofrimento são muito grandes. A gente ficou em torno de 2 ou 3 anos, eu e o Amauri, sem salário, sem plano de saúde, sem ticket. Então, sem capacidade de sobrevivência, aquilo que eu buscava historicamente, que eu precisava do meu dinheiro para sobreviver, para não dar mais custo à minha mãe. Ainda bem que tivemos uma ajuda pequena, mas de custo do sindicato, por compreender essa necessidade de dar um apoio para quem já estava sofrendo, não deixar 2 vezes, né? Responder o inquérito sem saber os destinos, o resultado daquela ação. E o sindicato fez uma ajuda de custo para a gente, do quanto a gente respondia esse processo judicial. Então, doutora Graça, na oportunidade,
nós ganhamos a ação em Itabuna e determinou a reintegração nossa no banco. O banco, em que pese uma determinação de reintegração como decisão antecipatória, o banco não atendeu. Você vê o capricho empreendido politicamente pela entidade bancária para evitar efetivamente o nosso retorno, que seria um prejuízo político na imaginação do banco depois daquela construção toda de distanciamento que eles produziram. Pois bem, recorreram, fomos para Salvador, o tribunal manteve a decisão daqui e ainda assim não nos reintegraram e recorreram para Brasília. Então, Vilma, nessa oportunidade de recurso para Brasília já estava muito extenso isso e a gente não deixava de encampar a luta na busca de restaurar nossa relação com o banco legítima e que nós não cometemos falta grave. De sorte que era demorado demais, hoje, como até hoje é, um pouco mais, você esperar uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. E a gente se movimentou, foi para a televisão, fizemos matéria na televisão, interessante naquela época, ainda TV Santa Cruz, como foi difícil fazer inserções no jornal da época a respeito dessa perseguição que a gente estava sofrendo por conta do banco. Tivemos que, o sindicato acho que pagou de forma, o que o mercado pagava, pagou 2 ou 3 vezes mais do que o mercado, do que a TV naquela oportunidade cobrou um valor maior, talvez para a gente desistir. Mas fizemos as inserções e para fazer a política do descaso que o banco estava com a gente, do descompromisso que o banco tinha com o trabalhador, com o dirigente sindical e a perseguição. Foi quando a gente era vinculado à Confederação Contec naquela oportunidade, via Contec, nós ingressamos com a postulação junto à Organização Internacional do Trabalho, para mediar essa relação, para fazer com que o banco cedesse com decisões judiciais favoráveis e aceitasse o nosso retorno. De sorte que, no meio desse caminho, ainda no governo, a gente vivia esse momento, o governo de Itamar Franco, o Tupete, o presidente Tupete, mas o presidente Itamar Franco, naquela oportunidade, ele sancionou uma lei que anistiava dirigentes sindicais punidos indevidamente, perseguidos indevidamente em face das atribuições políticas que desenvolvia por força da representação que ostentava. Foi nesse momento que o banco já tinha uma lei, já tinha OIT, já tinha decisões judiciais de 2 instâncias, foi que o banco, acuado, de qualquer sorte, permitiu o nosso reingresso ao banco. Permitindo o nosso reingresso ao banco, fomos de novo alegres, foguetório na porta do banco, grande vitória dos trabalhadores, buscar o ponto para bater, para reingressar no nosso posto de trabalho e continuar nossa atividade junto ao Banco Econômico. De novo, o nosso cartão de ponto, meu e de Amauri, por lá ainda não se encontrava. Voltamos ao gerente administrativo. Nosso ponto, a gente bateu e está sendo reintegrado, vamos trabalhar. Não. Vocês estão liberados para prestar seus serviços na sua entidade sindical. Daí, Vilma, eu comecei a alimentar um forte sentimento. Enquanto trabalhador, enquanto representante de segmento profissional, dessa distância que até hoje a gente verifica entre o capital e o trabalho. E percebendo necessariamente que o trabalho necessita de uma presença, necessita de profissionais que estudem mais, que se dediquem mais, que se debrucem mais sobre as causas deles, porque o banco já tem muito dinheiro para pagar e contrata os melhores escritórios. Eu escolhi enveredar nesses caminhos aí do atendimento a direito coletivo do trabalho aos segmentos profissionais. Mas também não foi só por isso. Eu também tive a oportunidade, você vê que o Luiz Sena, Jorge Barbosa, Davidson Magalhães, já quando a gente retornou ao sindicato, começou a prestar nosso serviço no sindicato, eu já me formava em direito naquela oportunidade. Naquele tempo não tinha exame de ordem, era estágio probatório. Eu passei por 2 anos fazendo estágio probatório. E, no primeiro momento, ainda sem querer advogar, mas percebendo essa necessidade dos empregados. E eu tinha um diploma, tinha uma carteira já na mão. Uma oportunidade em que o movimento sindical passava por grandes transformações. E, sobretudo, aqui na região. A gente até aquela época ainda, era filiada à Central Única dos Trabalhadores. E a Central Única dos Trabalhadores, dentro das suas correntes administrativas, suas correntes políticas, tinha a corrente sindical classista,
que é a corrente que a gente integrava e que integra até hoje, agora em outro formato, com a própria central. E essas correntes sindical classista estavam fazendo um trabalho aqui na região de modificação, de ampliação da sua representação para outras categorias, de tentar tomar aqueles sindicatos que funcionavam de forma cartorial, só para bater carimbo e homologar rescisões contratuais, que não tinha o sentimento classista da necessidade dos trabalhadores. E talvez eu tivesse sido chamado, me senti chamado para essa empreitada. A partir daí, eu e a Mauri, ainda com a Mauri, criou vários sindicatos aí de trabalhadores rurais por todas essas regiões, aqui sul e sudeste do estado da Bahia, trabalhando ainda como dirigente sindical. No primeiro momento, eu era diretor junto à federação, representante junto à federação, já no segundo momento, diretor jurídico da entidade sindical, que sou até hoje, dividindo as tarefas, dividindo minhas atribuições com a advocacia. A gente começou, talvez pelos sindicatos comerciais, através da eleição, de modificação, de colocação de uma direção lá que tivesse esse compromisso maior com o trabalhador, e fomos vitoriosos. Ramon Cardoso. Talvez num outro momento, a memória fique, talvez me falhe aí esse segmento, se foi nessa ordem efetivamente, mas num segundo momento, o Sindicacau, que tinha uma direção também que está lá até hoje, Ilhéus, pessoal que trabalha com a indústria do cacau e balas, Barricalibu, Joanes, Cargill, e um sindicato muito representativo, que tem uma força grande. Então, a gente fez um trabalho lá também, trabalhou junto com a direção. Hoje, continuamos advogando lá para a turma do Sindicacau. Aí, voltando mais para Itabuna, veio para aqui para Itabuna, naquela oportunidade, estava chegando a industrialização, estava sendo ampliada aqui em Itabuna, chegando Trefil, chegando Penalty, chegando Kildare, e houve a necessidade de criar esse segmento profissional que atendesse aos empregados da indústria, né? Da indústria têxtil e calçadista. Aí a gente já foi derivado de criação, com nossa participação do Sintratec. E, por último, a gente ingressou no Sindiax, e aí o Sindiax não foi por criação, mas foi por mudança de direção, quando, primeiro, através de Roberto, e depois, hoje, através de Zilar, que deu uma nova conotação para aquela entidade, um novo destino, modificou os rumos daquela entidade. E, por último, definitivamente, foi o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Itabuna, onde, no momento anterior, Carla Lúcia, você vê, a gente chegou nesse sindicato, nem registro sindical esse cara tinha. Então, a gente constrói a forma administrativa e constrói também a forma coletiva de representação. Nem registro sindical tinha, e a gente conseguiu o registro sindical e vem trabalhando junto à entidade sindical, auxiliando você aí, que eu tenho a alegria, grata satisfação de ser a minha anfitriã do dia de hoje, porque você precisa entender que a sua capacidade, a sua luta, a sua disposição, a sua forma de se debruçar sobre os problemas da categoria que você representa, o seu desprendimento me inspira. E é por isso que eu aceitei hoje, com todas as minhas limitações, com todas as minhas resistências, estar aqui batendo papo, porque também foi colocado de uma forma bem tranquila e bem amena. É um bate-papo. E estou aqui à sua disposição, Vilma, para a gente continuar. Certo, doutor Roberto, a gente viu o tempo curto e voltou, muita gente perguntando sobre direitos, sobre as questões da própria relação de trabalho, muita gente angustiada com tanta coisa acontecendo. E a gente poderia já começar falando, né, que a gente está num momento difícil, muito complicado, e a gente vai chegar nesse ponto para a gente perguntar ao senhor, mas a gente queria saber, a gente passou por um processo, né, de mudança recentemente, foi, diga de passagem, um processo muito traumático, né, da forma que foi colocado, que foi a mudança de regime, né, e aí trouxe algumas mudanças, algumas consequências da mudança de regime. E a gente queria que o senhor colocasse, tem muita gente aqui da categoria, né, até fazendo perguntas outras para o senhor, mas vamos seguir aqui primeiro essa pergunta, essa relação de pergunta que eu fiz, que é importante os trabalhadores também saberem o que mudou com essa questão do regime jurídico, qual a consequência, o que o senhor acha mais assim, importante para estar pontuando aqui, que o senhor poderia explicar, porque antes a gente vinha
numa maré de esteletista, né? E hoje a gente teve esse processo aí traumático de mudança de regime, com ela vieram algumas consequências, né? Verdade, Poderia, a gente teve verdade. muita A resistência, gente, inclusive, senhor. a gente passou por momentos aí de profunda dificuldade e de resistência, porque com a sua, você capitaneando a luta aí, junto com o Jairo, nosso vereador, a gente tentou de toda sorte que não alterasse o regime jurídico do município de Itabuna. E por algumas oportunidades, em decorrência de ações judiciais, a gente conseguiu até barrar isso por um período razoável, talvez por 2 anos e pouco. Então, viu, a primeira questão que eu preciso levantar e que é importantíssima dentro desse conceito de representação, e voltando um pouquinho ao que a gente tratou há pouco, essa relação de empregado e empregador que ainda não está azeitada da forma que é necessária. A gente sabe que o regime jurídico de Itabuna, primeiro, ele não foi discutido do jeito que deveria ter sido. Não passou pelas bases necessárias de discussão. Não foi esmiuçado com a categoria se aquelas mudanças, o que traria de realidade, de vantagem, de desvantagem, se eram aceitáveis, e se não eram aceitáveis, qual era a proposição de mudança, e para a gente ter legitimado verdadeiramente a mudança. Porque compreenda você que nós não somos, do ponto de vista de operadores do direito, nós não podemos ser contrários efetivamente à mudança, em função de compreender que a adequação jurídica ela é necessária. Porém, não da forma que foi feita, e por isso que nós empreendemos também grande resistência. Aconteceu. Aconteceu meio que a toque de caixa na Câmara de Vereadores, e com a maciça categoria lá, ocupando aqueles espaços da Câmara, mas estava tudo encaminhado para ocorrer daquela forma, e aconteceu. Observe bem, já que você fala muito com relação aos servidores aqui do município de Itabuna, duas mudanças significativas e fundamentais que a gente já observa com relação à mudança de regime. E que é a tônica de muitas ações judiciais que hoje tramitam no seu trabalho. Direito à FGTS é uma delas. Quando você mudou o regime, saiu do regime seletista, você já não tem mais direito à FGTS. Então, os empregados de Itabuna, que eram agora servidores públicos, a partir de março de 2019, não tem mais direito à FGTS. Pois bem, outra coisa, férias, que é um outro, porque a gente tem, dentro das ações que são propostas contra o município de Itabuna, em torno de 80% discutem essas duas matérias. Em que pese outras discutir horas extras, insalubridade, adicionais, 80% discute essas duas matérias. E talvez é a matéria que alcance os maiores segmentos. Então, o que acontece? Férias, em que pese existir como 13º também uma previsão constitucional, não perde o direito o servidor às férias, porém tem uma previsão da CLT mais vantajosa, que dá direito à dobra, que exige o cumprimento do gozo sob pena de multa, que o nosso estatuto não tem. Então, todas as ações que nós propusemos até agora, vinculadas de março a março de 2019 para trás, a gente está vinculando, ainda tem garantia disso. E, a partir daí, já não tem mais. Outro detalhe, aí já vamos para o lado do estatuto. O estatuto prevê, do ponto de vista da insalubridade, a base de cálculo superior à base de cálculo da CLT, reconhecida pelo STF, que é o salário mínimo. Já o estatuto prevê a base, ou uma base diversa, que é o salário base do servidor. Pois bem, ótimo. Até o estatuto também prevê que você tem direitos vinculados aos adicionais por tempo de serviço, de adicional por tempo de serviço como gênero, de anuênios, de quinquênios, de licença-prêmio. Pois bem, Bill, colocadas essas premissas do ponto de vista de direitos, diferenciação básica, minúscula que a gente está falando, a gente tem uma questão, eu na condição de operador do direito, a gente tem uma questão talvez muito mais significativa. O município de Itabuna, nesta e outras gestões também, é um descumpridor reiterado das normas da CLT, e agora não vai ser diferente do estatuto, porque a gente já observa que o hospital de base, uma fundação pública, administração indireta, tem lá o plano de classificação de cargos e salários criado há pouco tempo atrás, que não é cumprido.
Então, muitas vezes, do que vale você ter direito a FGTS, você ter direito a férias, você ter direito a quinquênio, decênio, licença-prêmio, se a gestão pública tem uma posição deliberada de descumprimento. Então, a gente tinha uma preocupação muito forte em como é que a gente vai operacionalizar a busca desses direitos descumpridos pelo gestor municipal, pelo empregador desses nossos servidores representados. A gente tem, na Justiça do Trabalho, Vilma, em que pese todos os ataques que sofre, ainda hoje está sofrendo. Esse trabalho, Vilma, tem funcionado hoje, a minha compreensão é que isso está servindo para uma revalorização da Justiça do Trabalho. Tem várias demandas, como pacificador social, várias demandas estão caindo lá. Várias discussões agora sobre suspensão, interrupção dos contratos de trabalho, mudança, redução de salário, fato do príncipe, né, força maior, vai cair lá. Então vai dar uma nova conotação da importância da pacificação social que produz a Justiça do Trabalho. Então está reforçando a importância desse trabalho, essa pandemia. Pois bem, mas voltemos. Como operador do direito, eu não posso deixar de observar as diferenças. Esse trabalho que a gente tem hoje, que atende a, digamos, seus servidores, os servidores que você representa, temos 4 varas do trabalho, cada vara com um juiz titular e um auxiliar. 8 juízes para apreciar as nossas ações. Tem uma estrutura da Justiça do Trabalho que funciona bem, em que pese todos os ataques. O Toffoli anda falando que os exageros da justiça, os exageros de direito é que prejudica o trabalhador. O Gilmar agora veio dizer que há uma necessidade de um controle da Justiça do Trabalho, um controle social da Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho funciona muito bem, dá resposta a essas ações judiciais, tem a estrutura da Justiça do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho que chegou um ofício para Itabuna aqui há uns 15 anos atrás e tem contribuído demais nessas demandas do trabalhador, auxiliando inquéritos, ações civis públicas, né, mediações. E a gente tem ainda a estrutura agora menor do Ministério do Trabalho e Emprego, que funciona como fiscalizador das relações de trabalho e emprego vinculadas ao CLTista. Agora, com o governo Bolsonaro, que foi extinto o Ministério agregado ao Ministério da Economia, mas como órgão ainda fiscalizador existe. A gente sai dessa estrutura e a gente, com 4.000, 5.000 servidores, 5.000 pretensões, cada um, quem não colocou, todo mundo tem uma pretensão ali, todo mundo tem uma lesão de direito ali, ocorrida na sua relação com o empregador. A gente vai para uma vara única da Fazenda Pública, tem a história de criação aí da especializada, mas com essa história de pandemia talvez não construa por agora, mas em que pese todo o empenho e toda a dedicação do titular, doutor Ulisses, você viu que o tanto de ação que a gente teve agora no tempo de pandemia, houve resposta imediata, doutor Ulisses, e nós tivemos como enfrentar as situações, tivemos como dar resposta aos empregados, agora os servidores, ao segmento profissional representado, mas estrutura não dá conta. O que 8 juízes fazem, passar para um só fazer, entenda que a operação do direito para a gente vai ficar muito prejudicada. Então, a gente foi muito resistente em função, basicamente, também dessa estrutura judiciária que pouco nos atende ou vai nos atender por conta das limitações estruturais mesmo, as demandas dos servidores. Mas sigamos, a luta é para se enfrentar. A gente está sentindo, né, doutor Alberto? Tenho muito servidor aqui perguntando. O senhor falou que a prefeitura já descumpria a legislação federal, que era a CLT. Imagine agora o estatuto. Tem servidor aqui, desesperado, perguntando para o senhor. Tenho 4 férias vencidas, doutor Alberto. O que é que eu faço? Doutor Alberto, eu sou sou da saúde, eu tenho férias vencidas, tenho agora, com esse negócio da pandemia, está todo mundo exposto. A prefeitura não tem uma política de preservar a vida desses trabalhadores que estão na linha de frente. Então, a gente está hoje, na pandemia, o pessoal da saúde se adoecendo e a prefeitura não dá resposta. Aquilo que o senhor falou, não dá resposta. Inclusive, a insalubridade, eles negam. A gente entrou na justiça, no base, aí o escritório entrou na justiça, a gente ganhou, está sob liminar, só que eles estão recorrendo.
Então, eles mesmos fizeram um estatuto que eles não pretendem cumprir. Cria a Então, legislação, impõe a legislação, foi uma imposição para não cumprir. E a questão das férias, fala agora aqui do. E outra coisa, que no 4 férias vencidas não quer das férias, e agora eles estão agora, porque não está mais difícil essa questão da dobra, né? Como o senhor falou. Pelo estatuto não tem previsão para isso. Então a gente ficou fragilizado nesse processo das férias. É uma coisa de muito da gente estar. Era pelo menos uma forma de compensação. Se o empregado já não tem o direito ao descanso anual, que é, né, questão de ordem pública, para poder saúde, recuperar as baterias, retornar ao serviço, e agora sem essa pena, né, que não tem a previsão estatutária, ainda fica mais complicado ainda. Sobre a pergunta, você pode ir ligar para o escritório e entrar na justiça. É o único remédio que a gente está encaminhando agora. Você com 4 férias aí, que você falou aí, o servidor já pode estar encaminhando para entrar na justiça. Inclusive, tem aquele processo que a gente vai perder o tempo, né, para entrar na justiça por conta, depois do estatuto, a gente tem que entrar depois, até 2 anos, não é isso, doutor Alberto? Então, a gente vai precisar ingressar na justiça essas férias que é anterior à mudança de regime. Ela tem prazo também. Ô Vilma, só para ajudar aí, porque pode ser que nosso tempo não dê, e é uma questão fundamental e é importante demais, essa questão da prescrição, isso que você está falando, para a gente preservar o direito do trabalhador ingressar na justiça, a gente tem uma situação nova, construída agora, no Dia dos Namorados, aí foi um presente para os amantes, com relação à história da prescrição. Foi sancionada uma lei, a Lei 14.010, agora no dia 12 de junho, que suspende as prescrições. A chamada Lei da Pandemia. Então, observe bem, os prazos prescricionais, eles consideram-se suspensos e impedidos a partir desta lei, que foi publicada no dia 12 de junho, e gerou uma discussão a respeito disso. Vem cá, mas essa coisa da pandemia ela já tem há mais tempo, não é de agora. A gente está isolado desde janeiro, desde fevereiro, desde o carnaval. Doutor Alberto, a gente vai ter que abrir outra live, que tem pergunta aqui para o senhor. Na verdade, a prescrição está suspensa. Pelo menos a partir de 12 de junho, não há preocupação. Os prazos que já tinham se iniciado, porque os prazos prescricionais se iniciaram pelo servidor público com o Estatuto, em março de 2019. Acabaria em março de 2021. Mas ele dá uma parada em 12 de junho. Agora está parado, agora não está correndo. Até outubro não vai correr. E existe já uma discussão doutrinária que eu acho assim muito bacana, e eu acho que é o que vai sedimentar as decisões judiciais, criar as jurisprudências, é a compreensão de que os decretos legislativos da pandemia, que exigiram o isolamento social, eles ocorreram anteriormente, não foi em junho. Então isso vai retroagir, em que pese o arcabouço legislativo nosso não permitir a retroatividade, ou seja, a lei só passa a ter vigor a partir da publicação dela em diante. Nesses casos, eu acho que vai ter que cumprir exceções para obedecer aos decretos legislativos do Brasil e dos municípios. Aqui também foi de março. Os advogados ficaram impedidos de receber clientes. A gente está proibido, a gente não foi elencado como serviço essencial. Então, a gente tem que fechar as portas, não pode ter o atendimento. Às vezes, o empregado precisa de uma certidão, de um documento num órgão desse que está com dificuldade de receber, ou está também sem condição, não está tendo atendimento. Então, eu penso que o que vai prevalecer do ponto de vista do bom senso é retroagir os efeitos dessa lei, suspender os prazos, suspender as prescrições a partir lá de fevereiro, março. Eu já vi até o entendimento de um juiz que a partir de 20 de março vai ser o entendimento dele de suspensão das prescrições. Então, está mais tranquilo isso. A gente vai ter mais tempo de ingressar com as ações. Mais tempo, e as pessoas vão buscar os escritórios que quiserem para ingressar com as ações devidas. Está suspenso. O servidor já se manifestou. E boa notícia. Numa pandemia dessa, tudo que sobra, a gente está se agarrando. Ô, doutor Alberto, deixa eu te perguntar aqui, que tem servidor perguntando. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta sobre essa questão da proibição dos reajustes, né? Que
Infelizmente, a prefeitura está usando isso para não dar o reajuste para a gente de 2020, né? Porque a gente começou a campanha salarial em fevereiro. E a servidora está perguntando, viu uma pergunta aí para a doutora Alberto, com essa pandemia, já tem esse processo aí da proibição, essa nova lei aí que proíbe o aumento, esses vetos aí que teve por parte do governo federal, e a gente tem exceções, alguma categoria vai ser contemplada, e a gente corre o risco de redução de salário. A servidora está perguntando aqui, por conta da pandemia, a gente corre o risco de ter redução de salário? Eu acho que, assim, a negação da reposição, eles já estão estabelecendo, né? Ainda que no nosso entendimento era posta depois que a lei fosse sancionada, que já era para a campanha salarial estar fechada. Mas, infelizmente, eles retardaram e estão agora usando essa questão da pandemia para não repassar aquela inflação que a gente entende que é legal, que está na Constituição Federal, e até o momento eles não passaram. Se eu falasse um pouquinho, já respondi essa pergunta dessa servidora de Alexandra, obrigada, Alexandra, e essa questão também que a gente está agora com as mãos atadas, né? Depois que o governo federal sancionou a lei que autoriza o socorro para os estados e municípios, mas a contrapartida, né, como o próprio ministro do governo federal falou, botou a bombinha no bolso dos inimigos, né, que infelizmente, lamentavelmente, ele considera os servidores públicos como inimigo, né, lamentavelmente. Pois é. Ô, Vivo, eu queria agradecer a presença de um bocado de gente boa aí, viu, que eu estou vendo passar aqui os nomes, entrando, colocando aqui frases de estímulo, de incentivo. Estou feliz aqui com a presença da turma toda aí com a gente. Ô, Vivo, se eu conversar falando com você a respeito disso, lendo o artigo 4º, o inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal, que prevê que são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Caput do artigo 7º. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de suas famílias, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Olha a parte importante, Vilma. Com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim. Então, Vilma, a previsão constitucional que a gente tem nesse aspecto de reajustamento salarial, compreendendo que não é aumento, não é agregação a salário, é uma reposição inflacionária para que o quilo de açúcar que você comprava de R$ 1,20 ontem, você possa comprar por R$ 1,40 hoje, porque você também sofreu a reposição no seu salário. Não é aumento. Entretanto, vem a lei dos congelamentos, lei complementar 173 de 2020. Um detalhe importante, que o Brasil tem uma mania legislativa de inserir na legislação artigos ou disciplinas que nada tem a ver com o conteúdo geral de que quer disciplinar. Essa lei é para atender municípios e estados que tiveram aumento de despesas em função da pandemia, em função para atendimento à saúde, aos doentes, para dar este atendimento. Insere-se nessa lei um artigo onde proíbe, né? Artigo 8º desta lei 173. Na hipótese de que está no artigo 65 da lei complementar, eu estou abreviando, e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação judicial anterior à calamidade pública.
Se eu tivesse alguma, como você bem questionou, nossa discussão, a database é anterior, porém não se formatou legislação ainda que autorize ao executivo fazer o reajustamento. Mas já sabe, é uma discussão. A database é anterior, a discussão é anterior, não se está se discutindo agora. Mas há uma proibição expressa nessa lei complementar 173 de reajustamento. Pois bem, precisa compreender que a tramitação legislativa inicial que chegou nisso não era bem para isso, nesse aspecto em particular. Era para reduzir salário de servidor mesmo. E tinham diversas pretensões, assim, de 10%, de 20%, de 30%, não se conseguiu. Pois bem, houve uma ofensiva em contrapartida de que os deputados, os senadores, os assessores abrissem mão também das suas receitas para atendimento às necessidades, para equilíbrio das finanças públicas. Foi quando surgiu uma alternativa intermediária, fugindo, naturalmente aí mediada pelo Alcolumbre, mas fugindo dessa discussão para cima do nosso não. Onde se esqueceu por hora da redução salarial do servidor e também do fim da estabilidade para os novos servidores, que também está na ordem do dia congelado para pós-pandemia lá no Executivo, de que no momento não dá. E o que dá no momento é para a gente suspender, congelar, que já é também apelidada a lei do congelamento de salários, congelar os salários dos servidores de uma forma geral. No curso dessa história, Vilma, da tramitação legislativa, ocorreram emendas e proposições e pretensões. Se inseriu uma pretensão de que, pelo menos, essa turma da Covid, essa turma do enfrentamento à Covid, seja o enfermeiro, seja a turma da segurança, ficassem fora desse negócio. Como estímulo, como, sabe, devolução desse serviço, desse empenho prestado, desse risco, foi inserido o artigo 6º, que dispõe assim: o disposto do inciso 1 e 2 do caput desse artigo não se aplica aos servidores públicos, civis e militares mencionados nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, inclusive servidores de carreiras e perícias, os agentes socioeducativos, professores, né? Profissionais de limpeza urbana, funerários, assistência social, trabalhadores da educação pública, e os profissionais da saúde, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia da Covid-19. E fica proibido o uso dos recursos da União, transferência a Estado, Distrito e municípios, nos termos dessa lei complementar, para concessão de aumento, de remuneração de pessoal a qualquer tipo. Ou seja, houve uma pretensão legislativa no bojo da discussão que excetuava, excluía uma turma muito interessante que precisa de mais de estímulo nesse momento. O nosso presidente vetou. Esse veto, Vilma, agora está na hora de a turma movimentar os seus senadores, movimentar os seus deputados, para que a gente consiga, e precisa da maioria de cada casa legislativa, do Senado e da Câmara, derrubar o veto. A gente está nesse momento político assim, precisa derrubar o veto, para que pelo menos essa turma do enfrentamento da pandemia não sofra esse prejuízo da não reposição inflacionária. Porém, a gente precisa considerar também que ações diretas de inconstitucionalidade já foram promovidas. O PT já promoveu, associações de trabalhadores da polícia também já promoveu, professores. Então, está em curso também ações judiciais no STF. Doutor Alberto? Sim. A gente está aqui com uma participação muito interessante, tem muitas perguntas, eu também tenho mais perguntas para o senhor, a gente já está finalizando. Se as pessoas aí tiverem um pouquinho de paciência, eu vou sair agora e vou entrar novamente, o senhor chama de novo, porque senão a live ela é só 1 hora, ela cai. A gente só tem agora 5 minutos e 4. Aí a gente vai ter que iniciar as perguntas aqui. A Lina está perguntando sobre a questão da saúde, o que ela faz, se ela está doente, está na linha de frente, para a gente dar uma luz para essa turma aí, do ponto de vista do direito. Aí o senhor concorda? O senhor aceita rapidinho? Concordo. Então, gente, segura aí que a gente vai voltar. Eu vou encerrar, que só falta 2 minutinhos para encerrar, e a gente retoma novamente e a gente consegue aí otimizar as perguntas e tentar responder as perguntas dos servidores que estão aí perguntando. Ok, gente? Fechado. Tudo bem? Rapidinho. Licença aqui, gente. Pode ficar aí aguardando, viu vocês?